Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora, conversaremos sobre o designer de interiores e contaremos com as contribuições do Cláudio Lima Ferreira, que é arquiteto, tem pós-doutorado em Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie, é doutor em Artes Visuais pela Unicamp, mestre em Urbanismo pela PUC de Campinas. É professor do curso de graduação e pós-graduação em Design na Universidade Anhembi Morumbi. E Amanda Bottoni, que é formada em Design de Interiores pela Universidade Anhembi Morumbi. Atualmente trabalha como assistente de decoração, produção e finalização em projetos residenciais e mostras comerciais no escritório Débora Aguiar. Eu agradeço a presença de vocês. Nós agradecemos. E podemos começar com uma situação engraçada, um caso, uma piada, a respeito da profissão. Claro. Prefere começar? Começa, então. Uma certa vez, logo que eu comecei a trabalhar no escritório, né, eu ainda estava em experiência, e a gente foi na casa de um cliente, esse cliente era milionário, assim, e a gente foi fazer a produção, a parte final da casa do cliente, da decoração. E a gerente que trabalha comigo, ela pediu assim, Amanda, pega a escultura da bailarina que está aí na sua frente, né? E eu olhei na mesa de centro, não vi nenhuma bailarina, eu falei, onde que tá? Ela tá na sua frente. E era uma escultura de bronze, até pesada, né? E eu fui pegar a escultura e eu peguei ela de qualquer jeito, assim, peguei pela cabeça, pelo pescoço, e ela falou, não pega desse jeito. E quando eu cheguei no escritório depois para fazer esse orçamento, tudo, essa escultura era de um artista, que é o Victor Brecheret, que é Só ele? Só o Victor Brecheret, e a escultura valia $110 mil. Uau! E eu tinha pegado Você a quase escultura quebrou o pescoço. de qualquer jeito. A escultura, né, da minha falta de experiência, né, mas agora já tá estou mais Você familiarizada. pega qualquer coisa com muito cuidado. No meu caso também eu tive um caso interessante que foi com uma cliente, né? Porque eu estava projetando a sala de jantar dela, então ela queria uma parte de uma cristaleira com buffet, e daí eu coloquei o buffet embaixo, coloquei as cristaleiras com muito espelho, porque ela queria para colocar uns objetos. Daí eu terminei essa obra, ela me procurou e falou, Cláudio, mas por que não teve o espelho embaixo do móvel? Eu falei, não, porque embaixo é para colocar as louças, é fechado, não tem sentido de ter o espelho. Daí ela falou, não, mas é porque eu gosto, porque quando eu era pequena, eu tinha um armário desse na minha casa, na casa da minha mãe, e eu entrava com a cabeça dentro do armário e ficava me vendo no espelho. E daí eu fui entender porque, como é importante para a profissão, para trabalhar com design de interiores, conhecer a pessoa, né? Conhecer seu cliente, porque isso é uma coisa que para a gente não era importante e não fazia sentido, projetualmente não teria sentido, mas para o cliente isso era importante para a vida dela, para a questão do repertório que ela tinha, né, de vida. Então acho que isso é também interessante. O que faz um designer? Ele monta, né, situações de ambientes? Nós temos o designer profissional, né, o designer de interiores, ele trabalha com um projeto que todo é relacionado com a parte interna de um ambiente, seja comercial, seja residencial. Então ele está lá para definir escolha de mobiliário, desenvolver um projeto de ambientação que dê qualidade, que dê conforto, bem-estar para aquela família ou para aquela área, aquele conjunto de profissionais que numa área comercial também. Quer dizer, não é só para famílias e suas casas. Não. Tem a parte comercial que também é muito valorizada hoje. Hoje esse profissional está subindo cada vez mais, porque a procura por qualidade de interior é muito grande, porque a gente vive dentro de um espaço, né? Ou trabalhando ou morando, a gente não almoça na fachada, a gente não almoça em outro lugar, né? Então, nós estamos ali dentro, então isso está valorizando muito, e por diversas circunstâncias. Violência, então ao invés da pessoa sair, ela está preferindo receber convidados em casa para um jantar,
para uma reunião. Então isso muda um pouco, a questão social influencia na dinâmica hoje do profissional também. E quem é o cliente de um designer de interiores? No caso, temos os clientes residenciais e também temos os clientes comerciais, né? Que aí vai desde escritórios e lojas. Tem até, no caso de design de interiores, a gente também pode trabalhar com cenografia, que também é um outro local de trabalho muito legal, que pode ser em teatro, em apresentações. Teve uma amiga minha da faculdade que ela trabalhava com eventos, então ela produzia casamentos também, decoração. Então, é uma área muito ampla. O profissional de design de interiores, ele pode trabalhar em diversos locais, né? Não é somente focado E é importante também que a gente entenda que não é para trabalho só para rico. Não? Não. Não. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Fala assim, nossa, eu vou contratar um designer porque eu já começa assim, não, ele é caro, o profissional é caro, que é mentira, que é assim, é lógico, teve historicamente questões que levaram a isso, mas não é, hoje mudou. Então, hoje nós temos que pensar que o profissional, o designer de interiores, ele é um profissional que trabalha também, deve também trabalhar com classes menos favorecidas. Então, nós trabalhamos eu acompanhei trabalhos que desenvolveram, por exemplo, design de interiores para habitação de interesse social. O design de interiores, o projeto, né, de design de interiores para casas de pessoas mais idosas. Então, a gente tem questões específicas para aquilo. Design de interiores para pessoas que têm alergia. Então, são projetos que não é um projeto que é só escolher um detalhe muito sofisticado. Não é só isso. Não também, é estátua de bronze. Só. Não é apenas. Também tem. Eu acho assim, tem vários clientes. Nós não podemos achar que é um foco só numa classe média alta, os milionários, mas também de pessoas que precisam disso, porque o espaço interior ele tem que ser salubre, ter qualidade, e isso leva ao bem-estar da pessoa, né? Então, nós temos que pensar no bem-estar. Então, atualmente está mudando um pouco, tá? Ainda é um processo lento, tá? Porque muitos ainda acham que é só para trabalhar com rico, mas isso está mudando e graças a Deus está mudando, porque nós estamos tirando a profissão daquela estufa de vidro, estamos mostrando a importância social do design. Então, aproveitando, antigamente existia o decorador, né? Que era caracterizado de forma estilizada e caricaturada nos programas humorísticos, né? Sim. Qual que é a diferença do decorador e do designer de interiores? Na verdade, nós temos áreas que se complementam. Então, nós temos o decorador, o designer de interiores e o arquiteto. Tá? Nós temos essas áreas que, em muitos momentos, elas se sobrepõem, se entrelaçam. Por isso que, às vezes, são algumas confusões que acontecem. Como acontecia antes com a questão da arquitetura e da engenharia, né? Áreas que se complementam. Então, atualmente, independente do período histórico, que o decorador também era confuso, que não tinha ainda essa questão intitulada do designer, né, que foi uma coisa historicamente mais recente, o decorador atualmente ele é muito mais, trabalha muito mais com escolha de mobiliário e objetos, principalmente voltados para ambientações que a gente chama de ambientações efêmeras, né? Então, uma festa, um casamento, ele vai fazer a decoração, os arranjos, ele ambienta aquele espaço. E, em geral, são cursos livres, então a pessoa não tem uma formação, uma titulação, uma graduação por aquilo. O designer de interiores, ou o curso de design de interiores, ele tem um curso mais fechado. Então, você estuda durante 2, ou em alguns cursos nós temos o bacharelado de 4 anos, que trabalha com escolha projetar, o ato de projetar o interior. Então, você pode projetar um móvel, você pode desenvolver um armário, escolher mobiliários. Tá?
E o arquiteto nós temos que daí, pela formação, não chama designer de interiores, quem é formado em arquitetura, e sim arquitetura de interiores. Que na verdade é uma gama que vem desse conjunto, mas o arquiteto de interiores, pela formação, ele tem também algumas outras atribuições, como ele pode abrir uma parede, tirar uma parede, ele pode ampliar um espaço, que o designer de interiores não pode. O designer de interiores vai trabalhar com o interior da residência, o interior existente, sem alterações estruturais, e o arquiteto sim, ele pode, em conjunto, claro, sempre com o engenheiro, que tem a maior experiência estrutural, mas ele pode abrir portas, ampliar um espaço, tem uma questão então, diferente. aproveitando um pouco essa sua contribuição, meus orientandos que eu atendo, quando eles estão próximos dessa área, eles olham arquitetura e design de interiores. Claro. Gostam de design de interiores, mas acabam concluindo, por algum motivo, que a arquitetura é mais amplo. Ele não fica preso, né? E ele pode também fazer isso. É um pensamento incorreto? Quando eu fui fazer a escolha do meu curso, né, na verdade, eu fiquei nessa dúvida entre a arquitetura e o design, né? Na verdade, as pessoas sempre falam assim, faz arquitetura primeiro, depois se especializa. Eu gosto muito dessa área de design, que é mais voltado para a área de decoração, mas também tem essa parte, a diferença entre o decorador e o designer, que na verdade é mais voltado para a área de projeto. Para me auxiliar, para não ficar tão perdida, assim, vamos dizer, nesse mundo de arquitetura, eu fiz também um técnico em edificações. Então, nisso eu também tive uma noção da questão estrutural, da questão mais de obra. Também fiz um outro curso de gerenciamento de obra, para poder entender como que funciona esse processo. Então, eu simplesmente não vou lá e escolho a cor do sofá ou a cor da cortina. Sim. Eu tenho uma noção de projeto e de ergonomia também, porque, assim, isso é muito importante. Eu não vou simplesmente... Isso. Eu não vou lá colocar uma cadeira, ela é muito bonita, eu vou colocar essa cadeira. Eu tenho que entender que essa cadeira tem que ter uma certa altura para, dependendo da pessoa que for utilizar ela, poder ficar confortável ou não. O tecido específico. Tem toda uma questão de também a iluminação, de acordo... Você vai usar para quê? Para trabalho? Ou é apenas uma iluminação para um efeito decorativo, né? Então, a gente tem todo esse estudo, não é apenas escolher o que é bonito, mas tem todo um lado projetual dentro disso. E diferente da arquitetura, muitos alunos me procuram também. Cláudio, eu não sei, ou antes até de entrar, Cláudio, eu gostaria de saber, porque eu sou arquiteto, mas eu trabalho muito com interiores, que é a área que eu tenho uma paixão. Que na minha época não existia ainda, não existiam cursos de design de interiores, existia no máximo desenho industrial. Então eu fiz arquitetura e trabalho com projetos de interiores, que eu não gosto nem de falar nem de arquitetura, nem de design de interiores, eu gosto de falar de projeto de interiores, é o ato de projetar. Trabalhando em conjunto com interiores, decoradores, eu acho que nós temos que entender primeiro que existe essa inter-relação, que nós temos que primeiro estar todos abertos a pensar. Estamos trabalhando dentro de uma área em conjunto, então cada um complementa de acordo com a sua formação. Agora, com relação à arquitetura, é um curso, ele é muito mais amplo, com certeza. Então no Brasil principalmente, você tem a formação sempre de arquitetura e urbanismo, então você tem a gama de projetos arquitetônicos e tudo que trabalha com urbano, tá? Planejamento e projetos urbanos. Tem um curso de 5 anos e você, dentro desse curso, você tem as disciplinas que vão complementando. Então, você tem paisagismo, você tem arquitetura de interiores, você tem conforto ambiental, você tem outras disciplinas que vão complementando. As partes da engenharia. As partes da engenharia, de resistência dos materiais. Tá? Entretanto, é um curso que a disciplina, por exemplo, de interiores, independente de você trabalhar também com isso dentro das disciplinas de projeto que acontecem em geral, do primeiro ao último ano, a disciplina específica de projeto de arquitetura de interiores ou projetos de interiores, ela é pequena. Em geral, a carga dela é curta. Então, o profissional que vai trabalhar, que escolhe o curso de design de interiores, ele tem um curso de 2 anos específico. Ele é de modalidade tecnológica ou não? Tem 2. Tem 2. Na verdade, são 3. Porque você tem um curso técnico em interiores. Que é de nível médio. De nível médio, exato, nível médio.
Você tem o tecnólogo, que já é um superior, que é um curso superior de 2 anos. E você tem em alguns lugares o curso de bacharelado também em design de interiores ou arquitetura de interiores. Então, são níveis diferentes, mas que têm a mesma atribuição profissional. É interessante isso, porque como ainda é um curso relativamente novo, você ainda se confundem um pouco os níveis de trabalho. E com relação esses cursos em geral, por exemplo, um curso tecnólogo, né, de 2 anos de interiores, você é específico 2 anos trabalhando com interiores. Então você tem uma disciplina de projeto de interiores comerciais, projeto de interiores residenciais, ergonomia, design de mobiliário, desenho do objeto, muito mais específico. Então se você já sabe que você não quer trabalhar com urbano, que você não quer trabalhar com projeto de uma residência que comece da base, faça interiores. Tá? Porque não vale a pena você ter tudo isso, que é muito amplo, mas você não vai usar. E você vai ser um profissional completo nisso também. Então, eu deixo bem claro isso. Você pretende trabalhar com aquilo? Não gosto. Faça design de interiores. Tá? É um curso de 2 anos e que você vai ter uma base muito grande de projetos internos. Precisa saber desenhar para ser um designer de interiores? Não precisa. Eu também não sabia, não dominava o desenho. E eu também tinha essa dúvida, mas... Não precisa saber, mas tem que aprender. Isso, exatamente isso. Durante o curso a gente aprende. Então a gente tem disciplinas que a gente vai desenvolvendo, você treina durante a própria aula, depois você faz desenhos em casa que você vai treinando. E assim, basicamente eu desenho com régua, que vai facilitar o seu trabalho. Então não tem aquela coisa de desenhar à mão livre. É claro que você precisa ter até um certo dom, assim, claro, vamos dizer. Mas isso é algo que você pode aprender, né? Não precisa dominar. O desenho, ele é exercício. Eu falo sempre isso. Você não aprende desenhando, a não ser que tenha um único ser que já nasça com isso. Mas você aprende. Então, no meu ponto de vista, não faz sentido você excluir pessoas, alunos, prováveis alunos, com uma seleção de desenho. Se você tem um curso bem estruturado, um curso que tenha isso na matriz curricular, o aluno aprende, ele vai aprender, todo mundo aprende, a nossa vida inteira nós estamos aprendendo. E o desenho nada mais é do que um instrumento, tá? de representação. Então você consegue ter isso, você não sabe desenhar, mas você vai entrar no curso, você tem isso. Tá? Então, não se preocupe em eu não sei desenhar e eu não vou fazer então isso. Não, faça. Né? E até porque hoje em dia também nessa era da tecnologia a gente tem muitos softwares também que nos ajudam, que é o AutoCAD, o SketchUp, o Photoshop e outros programas que nos ajudam. Então, na nossa vida prática, a gente acaba usando. Você também tem que aprender a usar, né? Quer dizer, ninguém nasce usando um computador, também é uma habilidade como o desenho. E isso vai alterando com o tempo, com as tecnologias. Claro. Então, hoje nós estamos com isso, mas daqui a pouco lança outra, nós temos que aprender também. Todos vamos, né? Então, não vejo nenhum problema e eu acho que isso não é empecilho nenhum. Quem emprega um designer? Quem é o empregador mais constante de um designer? Ou ele é um autônomo em geral? Olha, eu acho que uma das vantagens dele é ser autônomo. Tá? Porque você não... É lógico, claro, todos nós... gostamos de trabalhar numa empresa, ganhar bem, uma empresa grande, que dê estrutura, uma certa estabilidade. Uma certa estabilidade, isso é claro. E tem empresas que contratam isso também, como grandes construtoras que trabalham com ambientação de espaços, grandes escritórios. Entretanto, você autônomo, a vantagem é, você se formou, você com um computador trabalhando em casa, você já pode começar a trabalhar. Não existe buscar um grande emprego ou ficar fazendo... Não, se você trabalha, se você tem em casa, pegou um computador, você começa a trabalhar com o projeto de um primo, com o projeto de um vizinho, com o projeto de uma... E isso vai aumentando, porque a nossa profissão é muita indicação também, né? Se você faz um trabalho bem feito, você vai crescendo. Então, você
ao autônomo é interessante e é uma profissão que isso é muito fácil. É difícil você falar assim, eu me formei em design de interiores e eu não estou trabalhando. Não, você não trabalha se não quiser, mas assim... É mesmo? Também depende que você seja um profissional empreendedor. Se você é um profissional que fica sentadinho, lógico, ninguém vai bater na sua porta e falar, olha, eu quero. Não. Quero o seu maravilhoso projeto, que eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar de você, mas eu vim aqui. Não vai acontecer. Claro. Mas se você é empreendedor, não vejo nenhum problema. Eu acho que a Amanda concorda com isso. E na verdade a gente trabalha muito em equipe também, em parceria, porque um designer de interiores, querendo ou não, ele não consegue trabalhar sozinho. Ele precisa também do arquiteto para auxiliar em algumas coisas, até no caso de um engenheiro para aprovar alguma reforma, algo que você vai fazer. Então a gente tem muito esse trabalho em equipe e em parcerias também, né? Então, no mercado, o que um designer de interiores vai encontrar basicamente seriam os escritórios de arquitetura, também as lojas, tem muitas lojas que gostam de ter um profissional de design de interiores. Para pensar a vitrine, é isso? Isso. Sei. E para orientar também, orientar os clientes também, né? Isso. Ou um arquiteto. Uma fábrica de cozinha, é isso? Tá. Ou lojas de móveis mesmo, tá. porque muitos clientes, pessoas chegam lá, eu gostaria de comprar um sofá. Não foi procurar um profissional ainda, mas se o profissional está ali e ajudando no auxílio, auxiliando todo esse cliente, é fantástico. Sei. E muitas dessas lojas, esse profissional fica ali de plantão e vai até a casa. Então a pessoa vai comprar um móvel, mas aí a pessoa fala, não, então eu quero conhecer a sua casa para ver o que nós podemos te auxiliar, te ajudar nesse projeto. Uma loja que vende móveis de cozinha, ela é tradicional, não sei se continua. Tinha arquitetos, talvez designers, fazendo projetos. Continua. Eu vi hoje que as grandes construtoras, elas têm aquele apartamento decorado na hora de começar a vender, feito, e os designers assinam. Então é móvel decorado por tal pessoa. Isto também vende. Claro, agrega valor, né? Então você tem que você teve uma pessoa que pensou naquilo, né? Então acho que isso não é um espaço sem que ninguém pensou naquilo. Não, você teve um profissional qualificado que foi ali e colocou sua assinatura, o seu selo de qualidade ali naquele produto também. E as universidades, agora falando como professor, elas têm algum projeto já desenvolvimento de projeto, né? Para a classe C, por exemplo? Muitas, as universidades estão começando. Eu acho que assim, é importante estar aqui para falar, olha, todos nós estamos abertos, profissionais dessa área, para começar mesmo. A gente precisa juntar forças, tá? Todos nós temos muitos trabalhos, muitas atividades, mas trabalhar com isso ainda está nascendo, tá? E o Brasil, eu vejo como um país potencial para isso, um país potencial para trabalhos sociais, para o design social. Tá? Então, nós, por exemplo, na instituição que eu estou, nós desenvolvemos dentro do curso também de pós-graduação, do mestrado e doutorado, alunos que pesquisam isso. Então, alunos que já têm teses e dissertações pesquisando sobre a qualidade do projeto de interiores para habitação de interesse social, por exemplo. Ou o design de interiores ou a arquitetura com uma visão ética. O que é ética hoje, né? Tão discutido no Brasil, que nós estamos tão em falta, e como que isso, essas questões sociais começam a nascer dentro da instituição. Só que nós precisamos do auxílio também, né? Auxílio das empresas, das indústrias, das lojas, que venham também e para a gente trabalhar em conjunto. Olha, vamos montar uma equipe para estudar isso, um laboratório, um grupo de estudo. Nós precisamos disso também. Eu vi nos materiais descritivos sobre o design, aparece que ele também se responsabiliza pela reforma em si, né? Quando tem reforma, claro. Isso faz parte do curso? Faz. A gente trabalha muito nessa parte de reforma. Na verdade, a pessoa tem um apartamento ou tem um outro imóvel mais antigo e ela quer reformar. Então, a gente trabalha muito com essa parte de reforma. Mas seria a administração da reforma. Então,
no caso, a gente pede orientação, no caso, no design de interiores, dependendo da reforma, se for preciso quebrar alguma parede, alguma coisa, a gente vai pedir orientação de um arquiteto. Não, assim, o projeto sim, mas eu estou falando agora na administração. Ele também... Eles trabalham em conjunto. Em conjunto? Em conjunto. Porque hoje a gente precisa ter estudos para muitas coisas. Por exemplo, parece coisa boba, mas uma administração, se você compra um X número de caixas de piso e vai entregar num apartamento, eu preciso ter um estudo daquele apartamento para saber se aquelas caixas, se eu coloco tudo junto, vai ter um peso naquela laje e aquilo pode cair. Tá. Então, parece que é muito simples, mas não é nisso. Então, a administração de obra, em geral, é feita em conjunto. Nesse curso tem mais mulheres, tem homens? A maioria é sempre mulheres, né? Sempre mulheres que procuram essa área de decoração. Mas está mudando. Tá mudando? Está mudando. Realmente. Eu acho uma coisa, um ponto positivo, porque é uma profissão que é muito... muitas pessoas tiram sarro, né? Porque fala assim, que é aquela piada idiota, né? Que, você fez arquitetura, então você não foi homem suficiente para fazer engenharia, nem mulher suficiente para fazer decoração. Sempre tem. Sempre tem essa brincadeira ridícula que, graças a Deus, está mudando, né? Mostra... Você foi até... Fui suave, suave na piada. Porque essa piada ela é mais pesada. É mais preconceituosa ainda. Preconceituosa. E isso está mudando, porque muitos também falam, aqui que brinca, né? Ela é loirinha, né? Ela tem dinheiro, né? Então ela faz o quê? Design de interiores, né? Porque parece que assim, a pessoa não tinha capacidade de fazer um curso e foi fazer... Não é isso. Por quê? O curso mudou, é isso que eu estou falando. A importância social dele é muito grande. As pessoas ainda não tomaram consciência disso. Se a gente, por exemplo, pode trabalhar junto com um médico para fazer um estudo de mobiliário com ergonomia, um estudo de interiores de um hospital. Você está lá, fica um mês dentro de um hospital, será que você quer ver tudo branquinho, verdinho e tudo? Não. Eu preciso, aquilo ajuda na reabilitação. Então, e essa questão de meninas e meninos, graças a Deus está mudando. Hoje nós temos também uma quantidade, é lógico que ainda é maior de mulher, mas de muitos homens trabalhando nessa área de projeto. Eu agradeço as contribuições de vocês e até o próximo Desafio Profissão.